Estamos aqui hoje também para homenagear os patronos da Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, em nome dos acadêmicos desta academia da cidade de Quirinópolis. Estamos na frente do Cristo, como já foi dito, e nós vamos iniciar homenageando a acadêmica da cadeira 07, Rosaíris de Lima Guimarães de Lima, presidente da LESG, cujo patrono de sua cadeira é Marieta Teles Machado, uma goiana que se destacou como bibliotecária, contista, conferencista e assessora cultural da Prefeitura Municipal de Goiânia. Dentre suas inúmeras obras, nós destacamos O Burrinho do Presépio. E como poetisa também, nós vamos ler uma poesia da Marieta Teles, chamada A Saudade. Se a saudade tivesse asas como os passarinhos, talvez muita gente pudesse suavizá-la devagarinho. Se a saudade corresse, como corre uma cachoeira, em busca do nosso interesse, ela iria bem ligeira. Se a saudade por um instante fosse humana e compassiva, certo não iria adiante em sua marcha agressiva. Se a saudade pressentisse o mal que sempre nos faz, talvez jamais permitisse que nós olhássemos para trás. Mas a saudade persistente, em sua profunda missão, se infiltra em toda a gente, forçando a barra no coração. Em seguida, nós vamos fazer uma homenagem à cadeira número 9, acadêmico Adejar Vicente dos Santos, patrono Bernardes Elis, de Goiás, da cidade de Corumbá, modernista, regionalista. Bernardo Elis, uma das principais expressões da ficção goiana, principalmente com o romance O Tronco e os livros de contos Ermos Gerais e Verânico de Janeiro. Também foi poeta Bernardo Elis. Foi o primeiro goiano a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Foi advogado, professor, poeta, contista e romancista brasileiro. Vamos ler agora uma de suas poesias. Primeira Chuva. Quentura de noite pejada de nuvens baixas e negras. Bamboleiros de trovão soturno. Batendo o tímpano, bambo da zubamba do horizonte. Trovão apagado, saudoso, distante. Depois a chuva em grossos pingos sobre os telhados, na poeira ressequida das estradas, na terra requeimada das queimadas, desprendendo um cheiro forte de gestação. Mamãe molhava algodão em cachaça canforada e nos dava para cheirar. Cuidado com o defluxo. Amanhã tudo vai começar de novo. As folhas voltarão aos galhos secos, as águas resmungarão nas grotas mortas. Os pássaros do céu hão de cantar no rio. E aquele que partiu, por que não volta? Lá fora uma goteira numa lata pinga. Pinga a pingo. Pengue, pengue. Numa toada monótona de preta que me nasce. Pengue, pengue, pingo a pingo. E aquela que partiu, por que não volta? Saúdo a LESG, Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, pelos seus 20 anos de existência, em nome de sua presidente, Rosaíris Guimarães de Lima Nunes. Preparei uma homenagem às nossas confreiras e confrades, com citações de seus respectivos patronos, para celebrarmos esta data.
A felicidade tem mais essa vantagem de deixar a pessoa ser ela mesma, não mudar diante de estranhos. José J. Veiga, patrono do nosso querido acadêmico José Faria Nunes. Conheço que tenho luz, porém sou analfabeto, não cultivo não, apenas mal soletro, e grosseira a expressão. É singelo meu afeto. Lázaro Ludogero de Souza, patrono Elvis Souza Nascimento. Estou sentindo um anseio incontido de voar pelo espaço, qual ave travessa, sentir a volúpia das alturas, na sensação quente de um afago, esplêndido do azul. Patrona Nelly Alves de Almeida, patronesse Selma Gomes Ferreira. É com alegria que eu, Joelma Gonçalves Rocha, estou aqui para homenagear o membro da cadeira número 4 da Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, o escritor Walter Gonçalves, e seu patrono é o escritor Vinícius de Moraes. Seu nome completo é Marcos Vinícius de Moraes. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913 e faleceu em 9 de julho de 1980. Ele era filho de funcionário público, o poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. E desde cedo ele já mostrava interesse por poesia. Vinícius de Moraes foi um dos poetas, compositores da música brasileira mais famoso que nós tivemos, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento musical surgido nos anos 50. Ele cursou Direito pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro e também foi dramaturgo, diplomata, jornalista. Entre os seus maiores sucessos está Garota de Ipanema, que teve a letra escrita por Vinícius e a canção composta por Tom Jobim, em 1962. Ele era amigo também dos poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. A carreira musical de Vinícius teve início em 1927, quando começou a compor com Paulo e Haroldo Tapajós. Ele também fez parceria com Tom Jobim, Carlinhos Lira, Edu Lobo, Chico Buarque e Toquinho. E desta parceria com o músico Toquinho e Vinícius surgiu a canção Aquarela. Ele foi um poeta significativo da segunda fase do modernismo. Ele escreveu 11 livros de poemas e 3 peças teatrais. Escreveu também 3 livros em prosa. Agora eu vou ler para vocês um de seus fragmentos, Soneto da Fidelidade, de 1946. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O poema Rosa de Hiroshima, que foi escrito em 1954. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. E quem não se lembra, né, dessa canção Aquarela? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, e descolorirá. Nesse momento agora, eu quero homenagear a cadeira número 5
que é ocupada pelo escritor Valdir Alves da Costa, o diácono Valdir. E seu patrono é o padre José de Anchieta. José de Anchieta é um autor da literatura catequética quinhentista. Ele escreveu poemas e peças de teatro evangelizadores, além de ser autor da primeira gramática de Tupi. Ele nasceu em 19 de março de 1534, na Espanha. Mais tarde, estudou no Colégio das Artes em Coimbra e entrou para a Companhia de Jesus. Ele chegou ao Brasil em 13 de julho de 1553 com a missão de catequizar os índios. O padre usou suas poesias e peças de teatro para auxiliar na conversão dos indígenas ao catolicismo, além de escrever a primeira gramática de Tupi. Depois de sua morte, em 9 de junho de 1597, em Heritiba, Espírito Santo, ele foi beatificado no ano de 1980 e finalmente canonizado em 2014. As obras de José de Anchieta fazem parte da literatura catequética do quinhentismo. Ele escreveu 9 livros. E eu vou ler para vocês alguns fragmentos escritos por José de Anchieta. O poema Santa Inês, ele é composto por redondilha menor, verso de 5 sílabas, muito comum na Idade Média. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Já seu poema, o mais longo, chamado Ao Altíssimo Sacramento, é composto por redondilha maior, são versos de 7 sílabas, também característico da poesia medieval. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou, crua morte. Em continuidade, a homenagem aos 20 anos da Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, a LESG, nós aqui de Quirinópolis estamos agora em frente à nova matriz de Quirinópolis. A gente fala nova matriz porque a primeira matriz é a Igreja Mãe e essa é a nossa segunda matriz, hoje é a matriz de Quirinópolis. A paróquia Nossa Senhora da Badia foi fundada em 1º de julho de 1962 pelo bispo Dom Frei Benedito Domingos Cóssia, que possuía 2 igrejas, a Igreja Mãe e a Igreja Matriz, ou Nova Matriz. A Igreja Matriz foi fundada pelos freis franciscanos, inaugurada em 15 de agosto de 1965, pelo bispo Dom Benedito, que presidiu a bênção da sede, concelebrando com ele Dom Matias, o Frei João Batista, Frei João José, o Frei Davi, o Frei Estevão e o diácono Pedro Cardoso. E em janeiro de 1967, o expediente da paróquia passou para a nova matriz. E em 25 de agosto de 1965, a ordem franciscana entregou a paróquia para o bispo Dom Benedito, decisão tomada desde 1994, bispo de Jataí. Agora nós vamos fazer uma homenagem à cadeira 17, acadêmica Janete Martins Medeiro, patrono Cecília Meireles. Cecília Meireles é da 2ª geração de modernistas. Ela é da cidade de Rio Comprido, Rio de Janeiro. Foi jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. Vamos ler agora um poema de Cecília Meireles. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a chuva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e não gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo.
e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Agora, nós dando continuidade, nós vamos homenagear a cadeira número 18, acadêmica Lázara Ambrósia de Souza, patrono Cruz e Souza. Ele é de Florianópolis, Santa Catarina, representante do simbolismo no Brasil. Segundo Antônio Cândido, Cruz e Souza foi o único escritor eminentemente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Vou ler um poema de Cruz e Souza. Faróis de Cruz e Souza, luar de lágrima. Nos estrelados límpidos caminhos dos céus, que um luar criava de prata e de ouro, abre-se róseos e cheirosos ninhos, e há muitos nesses de bom trigo louro. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas, faróis de Cruz e Souza, tristeza do infinito, anda em mim suturnamente, uma tristeza ociosa, sem objetivo latente, vaga, indecisa, medrosa. E passamos agora a homenagear a cadeira 19, acadêmico Jonan de Castro Reis, patrono João Guimarães Rosa, terceira geração dos modernistas, temática regionalista. Ele é da cidade de Rio de Janeiro. Foi poeta, diplomata, novelista, romancista, contista, médico brasileiro. Considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Sua obra Grande Sertão Veredas, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. O romance Grande Sertão Veredas é considerado uma das mais significativas obras da literatura brasileira, publicada em 1956. Inicialmente chama atenção por sua dimensão. São mais de 600 páginas e pela ausência de capítulos. Para aprendermos a alegria, depois retomo coisas a pessoas, para ver se somos capazes da alegria. Sozinhos, essa alegria ele quer. Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Segue a nossa homenagem à ALESG, Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, pela passagem dos seus 20 anos. Nesta oportunidade, nós estamos homenageando os patronos, seus acadêmicos e acadêmicas. O meu cajueiro sobe, desenvolve-se, prospera. Eu cresço, mas ele cresce mais rapidamente do que eu. Passado um ano, estamos do mesmo tamanho. Patrono Humberto de Campos, acadêmico, meu amigo de ontem, de hoje e de sempre, Elzi Machado Laguardi.
Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios de ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Patrono Tomás Antônio Gonzaga. Acadêmica Varlene Alves Mendes. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. Então, nesta oportunidade, homenageamos todos da LESG, em particular a nossa querida amiga e colega Joelma Gonçalves Rocha, com a patronesse Clarice Lispector. Eu vou homenagear agora a cadeira de número 14, que é ocupada pela escritora Adelice da Silveira Barros, e seu patrono é o grande escritor Machado de Assis. Seu nome completo é Joaquim Machado de Assis. Ele veio de uma família pobre. Ele é o maior escritor negro de todos os tempos, entre outros estudiosos, que prefiram especificar que Machado de Assis era mestiço. Os seus biógrafos notam que ele foi interessado muito pela literatura e pela intelectualidade. A obra de Machado de Assis é extensa. Ele escreveu 205 contos, 10 romances, dentre peças teatrais, poemas e sonetos. Um dos fragmentos de um dos livros de Machado de Assis. Há coisas que melhor se dizem calando. A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele quem o faz. O dinheiro, ele não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva. Agora, neste momento, quem será homenageado será a escritora Sônia Mourão da Silva, que ocupa a cadeira de número 16. E seu patrono é Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, em 31 de outubro de 1902. Ele foi poeta, foi servidor público, ele foi auxiliar de gabinete da Secretaria Interior do Estado de Minas Gerais e foi também chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde, do ministro Gustavo Pena. E em 1942 ele publicou o primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. O seu estilo é permeado por traços de ironia, observações do cotidiano, de pessimismo diante da vida e de humor. Drummond fazia verdadeiros retratos existenciais e transformava em poemas com incrível maestria, e ele também foi tradutor de alguns autores. Carlos Drummond escreveu 18 livros de poemas, 5 livros em prosa, incluindo contos e crônicas. Um de seus fragmentos: não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e de tempo de amar. O meu tempo e o teu nada, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. Amor. Pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir para frente. Não deixe o amor passar. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e neste momento
houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem d'água neste momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente, o amor. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Carlos Drummond de Andrade. Neste momento agora, eu vou homenagear a escritora Ana Luísa de Lima Guimarães Costa, que ocupa a cadeira número 13 na Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás. E sua patrona é a escritora Ieda Esmaltes. Ieda nasceu em 8 de novembro de 1941, na cidade de Tigipió, em Pernambuco. Ela trazia no sangue por ativismo o amor pela poesia, herdado do avô Demóstenes Cristino, que na antiga Entre Rios, hoje Ipameri, havia publicado um livro de versos, intitulado Musa Bravia. Ieda viera para Ipameri, depois em Umas e finalmente Goiânia. Ela estudou com afinco, fez 2 cursos superiores, Letras e Direito, e também foi professora na PUC e na Universidade Federal de Goiás, onde lecionava literatura e arte. Ela deixou uma obra de valor centrada em 19 livros que publicou, incluindo poesias, ensaios e contos. Um dos fragmentos de Ieda. O poeta torna eterna a coisa que se acaba. É uma luz de lanterna escolhendo os focos. O poeta seduz e atinge a glória para ser consumido pela inveja dos que não têm asas nem história. Esse trecho que vou ler agora é do seu livro Chuva de Ouro. Este amor ungido em labaredas, que jamais precisou de uma palavra, uma só que o desnudasse. Amor não é feito de palavras são feitos os poemas, sobre o amor e em silêncio sucumbido. E esse fragmento que eu acabei de ler, ele faz parte de um projeto do Acervo Goiano, idealizado na gestão da escritora Leda Selma, quando ela foi presidente da Academia Goiana de Letras, e contou com a parceria da antiga Tele Goiás. E eu guardo com carinho o fragmento que está aqui nesse cartão telefônico, que hoje é uma relíquia, né? Que contém aí essa história brilhante de um texto da nossa escritora Ieda Esmaltes. Estamos agora dando continuidade à nossa homenagem aos 20 anos da LESG, da cidade de Caçu, da academia da qual nós fazemos parte. Nós estamos em frente ao Palácio da Cultura Municipal Sodino Vieira de Carvalho. O Palácio da Cultura foi construído na gestão do prefeito Sodino Vieira de Carvalho, com o objetivo de preencher uma lacuna no campo das atividades culturais, inaugurado solenemente em 22 de janeiro de 1988, ao lado da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis. Primeiramente, o nosso Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho chamava Palácio da Cultura Teotônio Vilela, nome dado pelo prefeito Sodino Vieira de Carvalho. Esse nome, Teatro Municipal Sodino Vieira, foi recebido em 10 de dezembro de 2013, da gestão do prefeito Odair de Rezende. Agora nós vamos homenagear a cadeira 37 da acadêmica, nossa, sou eu, Maria da Felicidade. Eu não a conheço. Seu patrono é Bernardo Guimarães, um escritor mineiro do século XIX, e sua obra mais famosa é o romance A Escrava Isaura.
Ali, nesse romance, ele vive uma história entre uma escrava branca, educada como se fosse uma moça da sociedade, recebeu toda a educação aprimorada, apadrinhada por sua madrinha e seu padrinho. Quando morrem os seus padrinhos, o filho do casal apaixona pela escrava Isaura e essa não corresponde ao seu amor. E ela então foge e é perseguida então pelo Leôncio e ela foge para... E lá ela apaixona por um rico abolicionista, né, que trabalhava contra a escravidão. E esse amor desse casal de escrava Isaura e sua paixão passa por várias coisas, turbilhões de várias coisas que Leôncio faz. Mas tem um final feliz e é uma história muito bonita da realidade do século XIX. Agora nós vamos fazer uma homenagem à cadeira 26, acadêmica Sueli Bertolucci Tostes, patrono Raquel de Queiroz. Segunda geração de modernistas, ela é de Fortaleza, Ceará. Foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista, política e importante dramaturga brasileira. É autora na ficção social nordestina. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1977. E foi a primeira mulher premiada com o prêmio Camões. Vou ler aqui uma poesia de Cecília de Meirelles. Geometria dos ventos. Temos aqui a poesia, a grande poesia, que não oferece signos, nem linguagem específica, não respeita sequer os limites do idioma. Ela flui como um rio, como o sangue nas artérias, tão espontânea que nem se sabe como foi escrita, e ao mesmo tempo não tão elaborada, feita uma flor na sua perfeição minuciosa, um cristal que se arranca da terra, já dentro da geometria impecável da sua lapidação, onde se conta uma história, onde se vive um delírio, onde a condição humana exacerba até a fronteira da loucura. Junto com Vicente e seus gerações de fogo, a sombra de Eva Braun, envolto no mistério ao mesmo tempo, fácil e insolúvel de sua tragédia. Sim, é o encontro com a poesia. Agora passamos a homenagear a cadeira número 27 de Maria Luísa, patrono Basileu França. Basileu França é da cidade de Jataí, Goiás, é da terceira geração modernista e é regionalista. Ele foi pesquisador, escritor, professor, economista, jornalista, empreendedor e político e servidor público. Uma das suas principais obras é Pioneiros. Sua principal obra, publicada em 1954, explícito resultado do desejo de interpretação de sua terra. Nele é retratado o estabelecimento dos fundadores da cidade de Jataí durante o século XIX. Agora vamos homenagear a cadeira número 28, a acadêmica Fátima Maria da Cunha Rodrigues, patrono Anatoly Ramos. Anatoly Ramos nasceu em Ervália, pequeno município da zona da Mata Mineira. Ele foi advogado, radicou-se em Goiânia, excelente trovador, notadamente no gênero humorístico. Publicou inúmeras obras, entre elas o Hino à Goiânia. Composição, letra Anatoly Ramos, música João Luciano
procurado Fleury. Vinde ver a cidade pujante que plantaram em pleno sertão. Vinde esse tronco gigante de raízes profundas no chão. Vinde ver a Goiânia de agora a cantar seu glorioso destino. Brasileiros e gente de fora, e cantai vós também o seu hino. Neste momento agora, nós vamos homenagear a cadeira de número 23, que é ocupada pela artista plástica Neide Oliveira Sandri, e seu patrono é Di Cavalcante. O nome dele é Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcante. Ele foi um importante pintor caricaturista, desenhista e ilustrador brasileiro. Ele é considerado um dos principais artistas plásticos do modernismo brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro e também faleceu em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Di Cavalcante deixou como legado um total de 27 obras. Neste momento agora, quem será homenageado na Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás é o membro da cadeira de número 25, o escritor Atahualpa Alves de Lima, e seu patrono é o escritor Crispiniano Tavares. Crispiniano nasceu na cidade de Ilhéus, na Bahia, em 28 de outubro de 1885. Ele diplomou-se como engenheiro pela Escola de Minas de Ouro Preto e morreu na cidade de Rio Verde, de Goiás, em 1910. Ele redigiu relatórios técnicos sobre riquezas minerais e tipos humanos e de animais. Também foi agrimensor, topógrafo e fiscal na empresa de Catalão. Foi um homem que trabalhou muito e também foi professor de Física e Química Agrícola no Instituto Zootécnico de Uberaba, a primeira escola de ensino superior no Brasil Central. E ele combatia as queimadas dos campos. Agora o homenageado na Academia de Letras é a cadeira 32, que é ocupada pela escritora Eliene Ferreira, e seu patrono é o escritor Chico Xavier. O nome de batismo é Francisco Cândido Xavier. Nasceu em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, em 1910. Espiritualmente, Chico Xavier era protegido pelo espírito Emmanuel, que se manifestou pela primeira vez em 1931. Ele também foi funcionário público, trabalhou no Ministério da Agricultura, se aposentou em 1959, com apenas 49 anos, por problemas na visão. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, mas ele jamais aceitou dinheiro decorrente de seu trabalho mediúnico. São mais de 400 obras psicografadas por espíritos como André Luiz, Bezerra de Menezes, Cornélio Pires, Emmanuel, Irmão X, que é Humberto de Campos, e outros. No total, são mais de 25 milhões de exemplares vendidos em mais de 70 anos de atividade. Uma das frases famosas de Chico Xavier: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Agora a nossa homenageada na academia, a cadeira de número 33, ela é ocupada pela escritora Neuba Maria da Silva, e seu patrono é o grande escritor Gregório de Matos Guerra. Ainda em Portugal, ele exerceu cargos de juiz criminal e curador de órfãos, mas ele não adaptou-se à vida na metrópole e regressou-se ao Brasil em 1683. E ele nasceu em Salvador, na Bahia. Naquela época, Bahia era a capital da colônia.
Gregório de Matos foi um dos mais conhecidos poetas da literatura, feita durante o século XVII, período da cultura colonial brasileira, e também a grande expressão do movimento barroco no Brasil, e o patrono da cadeira dele, número 16, da Academia Brasileira de Letras. Muitos de seus versos são ácidos, satíricos, e refletem uma postura crítica à administração colonial, excessivamente localista e burocrática. A fidalguia brasileira, ao clero moralista, também criticava, e também quem se compusesse à degradada sociedade colonial. E isso lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno. São mais de 700 os textos atribuídos a Gregório de Matos, mas não há como haver certeza comprovada que é de sua autoria, porque naquela época os livros eram compilados. Um de seus fragmentos: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Que causa tal perdição? A ambição. E o maior dessa loucura? A usura. Agora nós vamos homenagear o membro da cadeira de número 40, que é ocupada pelo escritor Fábio Augusto de Carvalho, e seu patrono é José Mendonça Teles, que nasceu em março de 1936 e morreu aos 82 anos. Ele foi escritor, ensaísta, poeta, pesquisador, memorialista e intelectual, contista, cronista, literato, jornalista, conferencista, orador, ativista, pensador, produtor cultural, administrador, educador e um ficcionista. Também foi presidente do Conselho Estadual de Cultura e secretário da Cultura no município de Goiânia, na administração do prefeito Nion Albernaz. Ele foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis e da Faculdade Cora Corarina de Goiás Velho. Durante 10 anos, ele foi presidente da Academia Goiana de Letras e durante 12 anos, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Recebeu inúmeras homenagens durante a sua vida. Ele escreveu, entre outros, 32 livros de poemas, ensaios, contos e crônicas. Também escreveu um dicionário bibliográfico de Goiás. Um de seus fragmentos. Sobre ser goiano, ele escreveu: ser goiano é carregar uma tristeza telúrica num coração aberto de sorrisos. É amar o passado, a história, as tradições, sem desprezar o moderno. É ter latifúndio e viver simplório. Comer pequi, guariroba, galinhada e feijoada. E não estar nem aí para os pratos de fora. Eu quero te amar, mas tenho medo. O amor tem emboscadas. Se eu me perder entre as teias de teus dedos, eu quero te amar, mas não sei como. Meus sonhos revoando na cabeça, indeciso vou dizendo que te amo. Eu quero te amar e vou amando, teu jeito de ser e de falar, quando acerto meus olhos no mistério de teu olhar. No encerramento desta homenagem que nós da Clemod prestamos aos patronos e patronesses, acadêmicos e acadêmicas da LESG, pela passagem de seus 20 anos, eu tive a sorte de sair com o meu próprio patrono, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, cuja cadeira é a de número 29. Então, o Augusto dos Anjos, quando publicou seu primeiro livro, ele recebeu algumas críticas pelo uso da sua linguagem. E, num determinado momento, ao fazer uma palestra, alguém o lembrou de que havia essas críticas. E ele respondeu assim: nasce-se poeta, lírico, parnasiano, simbolista, humorista, e não se muda mais.
E assim se passa a vida inteira. Eu nasci com este meu feitio de poeta, sou assim, hei de ser sempre assim, não posso mudar mais, mesmo que queira. A nossa homenagem segue a acadêmica Joana d'Arc de Freitas, que hoje reside na cidade de Caçu. A sua patronessa é Maria do Rosário Fleury. Eu achei interessante compilar uma citação feita pela filha dela sobre a mãe. Eu achei bastante interessante isso. Então ela diz o seguinte, que a sua mãe teve uma infância feliz, passeando pelos becos e arrabaldes da velha cidade e estudando no Colégio Santana, onde recebeu o diploma de normalista, relata a filha Beth Fleury. E por último, nós temos aqui a homenagem a Jaime Câmara. O acadêmico é o Jacinto Eusébio Ferreira. Então, Jaime Câmara, uma pessoa muito conhecida aqui, né, se estabeleceu em Goiás, vindo do Nordeste brasileiro, se estabeleceu em Goiás, e foi um homem de muito sucesso nos meios de comunicação. Então, ele disse o seguinte, Roberto Marinho comentou, acho bobagem sua, nós somos mais poderosos do que os políticos. Então, essa é a frase de Roberto Marinho, em homenagem a Jaime Câmara. Na verdade, quando eu disse por último, ainda nós temos aqui, agora finalizando, verdadeiramente, nós temos Ferreira Goulart. O acadêmico é o Wagner Gomes de Souza. E eu compilei uma frasezinha bem curtinha do Ferreira Goulart, mas que diz muito. É melhor ser feliz do que ter razão. Parabéns a Lesgue pelos seus 20 anos.